palavra importante que eu quero deixar para vocês hoje, uma palavra clara, concisa, objetiva, mas que eu tenho certeza que se você acolher em fé, se você entender o que nós queremos transmitir, o que nós queremos passar nessa noite, eu tenho certeza que vai ser de grande valia e vai produzir coisa muito boa na sua vida, tá bom? Hebreus capítulo 4. Enquanto você vai abrindo aí o texto, enquanto os outros irmãos vão chegando, e todos são muito bem-vindos, que vão chegar depois, são todos muito bem-vindos, eu quero deixar um louvor, vamos ouvir um louvor para a gente ir aqui se ambientando, a gente ir se acomodando e o nosso coração já ir sendo abençoado pela palavra, tá bom, minha gente? Vamos ouvir um louvor agora, para dar tempo dos outros irmãos chegarem, ok? Vamos então ouvir um louvor para abençoar o nosso coração. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Deus a paz real você vai encontrar.
vida eterna vai gozar. É isso aí, minha gente, voltando aqui com vocês. Só em Jesus a paz real nós podemos encontrar. É isso aí, minha gente, não tem outro, só em Jesus que é a paz real que nós podemos encontrar. Minha gente, Hebreus capítulo de número 4, como eu disse para vocês, é um dos assuntos que eu penso que é de maior importância. É um assunto simples, mas ao mesmo tempo profundo, que eu tenho a certeza que se você acolher, entender e você receber essa palavra com fé, ela pode mudar toda a tua trajetória, pode mudar toda a sua vida. Por isso eu quero orar nessa hora e nós vamos ler Hebreus capítulo 4, tá bom? Espero que você esteja aí com a palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma família especial lá de São Lourenço, de Minas, pastor Rosivaldo, pastora Renata, que estão lá com o seu Gênesis e a sua esposa Cida. Que Deus abençoe a vocês aí nessa cidade maravilhosa. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor me dá, que o Senhor nos dá, para compartilharmos e ouvirmos a Tua palavra. Tua palavra que tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de transformar a nossa mente, o nosso ser. Eu consagro esse momento ao Senhor. Estaremos falando de um assunto que é extremamente importante e eu peço que o Teu Espírito Santo possa usar-me como um instrumento da Tua graça, do fluir da Tua graça para visitar e abençoar os corações. Que os meus irmãos possam ouvir essa palavra com fé e possam entendê-la e agasalhar no seu coração essa verdade simples do Evangelho, mas que carrega uma profundidade que é capaz de mudar a nossa vida e o nosso ser. Eu oro a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então eu vou ler para vocês aqui em Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4, tá bom? Vamos aqui em Hebreus capítulo de número 4 e são todos muito bem-vindos, tá? Todos que estão chegando aí. Legal. Bom te ver também, Norma. Beijo aí no Edmilson. Beijo para todos. Minha gente, Hebreus capítulo 4, eu queria que vocês ficassem comigo até o final, que eu tenho certeza que essa palavra pode trazer muito benefício para a sua alma, para o seu coração. Hebreus capítulo 4 está escrito assim: temamos, portanto, que, sendo-se deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Eu queria que você prestasse atenção, parece um texto difícil, a carta aos Hebreus parece uma carta difícil, o capítulo 4 parece difícil, mas não é difícil. Nós vamos entender hoje o que ele está querendo dizer com esse descanso em Deus. Descanso em Deus. Versículo 3 diz: nós, porém, que cremos, quem crê na palavra do Evangelho, entra no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 4 do capítulo 4 de Hebreus. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a palavra do Evangelho, se ouvirdes o Evangelho de Jesus, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você é igreja de Jesus, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, e aqui que está o segredo dessa palavra, desse capítulo de número 4, aqui, verso 11 de Hebreus capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Minha gente, Hebreus capítulo 4, o título da mensagem de hoje é: Esforcemo-nos para descansar em Deus. Esse texto parece difícil na medida em que ele faz alusões a outros textos. No capítulo 4 de Hebreus, ele faz alusão a Gênesis capítulo 1, na obra da criação, quando diz que Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele santificou o 7º dia e descansou das suas obras. Esse texto faz alusão a um salmo no Antigo Testamento dito por Davi, quando ele fala que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse texto faz alusão ao período em que o povo estava no deserto para entrar na terra prometida, e depois que Moisés morreu, o Josué introduziu o povo na terra prometida, e o texto vai dizer que, na verdade, essa terra prometida, que era a terra de descanso, não era aquilo que de fato Deus trazia como promessa. O versículo 8 do capítulo 4 diz que se de fato Josué tivesse dado descanso, porque Josué introduziu o povo na terra, não havia promessa acerca de um outro dia de descanso. Então, provando que havia uma promessa muito maior desse descanso em Deus. Então, parece um texto um pouco complicado, mas não é não, minha gente. Esse texto aqui é um texto extremamente importante. Imagina se você pudesse viver todos os teus dias em paz, pacificado com o teu coração, em paz com Deus. Que benefício isso traria para a sua vida se o teu coração fosse alcançado por essa certeza, por essa confiança, se dentro de você todos os conflitos, as guerras pudessem ser cessados e calados, e que se instalasse dentro de você uma confiança, uma paz, uma fé inarredável em Jesus, que ia produzir uma paz que excede todo o entendimento dentro de você. Viver pacificado, minha gente, talvez é o desafio de muitos cristãos. Talvez esse seja o nosso desafio. Viver com o nosso coração pacificado. Na medida em que a nossa natureza, nós somos seres que queremos realizar, queremos fazer. Somos seres muitas vezes entregues à obra angustiosa de estar sempre fazendo alguma coisa, E muitas vezes, e na maioria das vezes, muitos de nós fomos ensinados que nessa relação com Deus a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu posso dizer isso com muita propriedade para vocês, porque eu vivi isso durante muito tempo na minha vida.
um tempo de um ativismo angustioso, uma atividade religiosa angustiosa, que você tinha que o tempo todo estar fazendo alguma coisa para procurar o tempo todo agradar a Deus, e se você deixasse de fazer alguma coisa, você já se sentia culpado, angustiado, neurótico, nervoso. Essa foi a minha realidade durante muitos anos. Eu sei que essa é a realidade para muita gente. Eu sei que essa é a realidade para muito crente, para muito cristão, que vive esse ativismo neurótico, angustioso, de estar sempre tendo que fazer alguma coisa para Deus, de estar sempre tendo que fazer alguma obra para Deus, e se deixa de fazer alguma coisa, imediatamente o que se instala é um pensamento de que Deus não está se agradando da nossa vida, que tem alguma coisa de errado, e aí a gente vai vivendo de forma angustiosa. A gente não consegue de fato ter o nosso coração pacificado em Deus, ter essa paz de Deus que excede o nosso entendimento, que excede todo o entendimento. Por quê? Porque é muita demanda, é muita ordem para estar toda hora se fazendo isso, faça aquilo outro. Se você não fizer isso, você não está agradando a Deus. Se você não fizer aquilo, você não está agradando a Deus. É o tempo todo a gente vive nessa angústia. Eu vivi muito tempo. Eu vivi momentos da minha vida em que, se eu deixasse um domingo de ir no culto, se eu estivesse viajando com a minha esposa, eu me sentia extremamente angustiado e culpado. Me sentia culpado por estar descansando o meu corpo, por estar com a minha família ou com a minha esposa, mas porque eu tinha que estar nesse ativismo religioso, tendo que provar para Deus o tempo todo que eu era merecedor de alguma coisa, que eu era merecedor da salvação, tentando o tempo todo, na verdade, ainda que inconscientemente, me auto-justificar através das minhas obras, das minhas relações, das minhas realizações, que tem que fazer, faz. Talvez alguns estão me ouvindo agora e podem no primeiro momento até não entender ou não concordar, mas eu entendo perfeitamente, porque eu já vivi debaixo dessa angústia, eu já vivi debaixo dessa neurose, de que você o tempo todo tem que ser estimulado a fazer. E quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente acha que a gente está em débito e está devendo. A gente acha que a gente está o tempo todo devendo a Deus. Nunca se estabelece uma relação de paz entre nós e Deus. Aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, parece que a gente não usufrui daquilo ali, parece que a gente nunca consegue receber aquilo como benefício, quando Paulo diz que nós fomos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Muitas vezes essa paz não se instala entre nós e o Criador, e se a gente deixa de exercer alguma atividade, algum ativismo religioso, e se alguma coisa dá errado, a gente faz logo uma relação e uma associação de que aquela coisa deu errado, é porque eu deixei de fazer alguma coisa, é porque eu deixei de realizar alguma coisa, é porque eu deixei de ir em um culto, é porque eu deixei de ir em uma atividade de evangelismo, é porque é o tempo todo. Na verdade, o que muitos cristãos não sabem, ou alguns até não aceitam, é que muitos vivem na base da sua autojustificação, acham que são as suas obras que justificam diante de Deus. Acham que é aquilo que eles realizam que vão trazer justificação diante de Deus. E aí, quando a gente se entrega a uma vida assim, a gente vai vivendo uma vida meio angustiosa, porque a gente fica o tempo todo tentando agradar a Deus e tentando fazer com que Deus se agrade de nós. E a gente vai perdendo a espontaneidade da vida. Esse texto nos chama para descansar em Deus. Descansar das nossas obras de autojustificação, descansar das nossas angústias, descansar das nossas neuroses, dos nossos esforços para tentar de alguma forma agradar a Deus. E ele vai dar o exemplo do próprio Deus. Ele diz: assim como Deus descansou das suas obras, ele vai dizer aqui no verso de número 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. O próprio Deus descansou das suas obras depois que estava tudo feito. O texto lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e no sétimo dia ele se gratificou com toda a obra da sua criação. Ele se gratificou, ele santificou e ele descansou de suas obras porque estava feito.
Então o chamado aos hebreus é para a gente ouvir essa palavra e acolher em fé, para que a gente também entre nesse descanso. Só que, paradoxalmente, a gente precisa se esforçar para descansar. Por quê? Porque a nossa natureza, como eu disse no início, é uma natureza que tenta o tempo todo mostrar para Deus que nós somos merecedores de alguma coisa. Conquanto é dito no nosso meio, no meio cristão, que a salvação é pela graça, mas o tempo todo a gente quer provar para Deus que nós somos merecedores, ou não é? O tempo todo a gente quer provar para Deus que a gente merece que as nossas orações sejam ouvidas. Por isso a gente ora em tal lugar, por isso a gente sobe um monte para orar lá em cima, para Deus ver o nosso esforço e dizer, olha, ele merece ter a oração ouvida, porque olha o esforço que ele fez. É assim que é, minha gente. Eu sei que tem muita gente que ou não vai aceitar, ou não vai entender essa mensagem, mas é assim que é. O tempo todo a gente fica tentando mostrar para Deus que nós somos merecedores das benécias, da graça, do favor divino. É assim que é. Por isso que a gente não consegue descansar. Por isso que o Hebreus vem dizendo que para você entender esse descanso, você tem que se esforçar. Esse é o paradoxo da fé. Se esforçar para descansar. Se esforçar. Por isso o verso de número 11 aqui, no capítulo 4 de Hebreus, diz: esforcemo-nos. Isso não é um paradoxo? Se esforçar para descansar? É o paradoxo da fé. Está dizendo aqui, ó, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ele está usando o exemplo da desobediência do povo no deserto, que Deus havia prometido descanso na alma para eles, só que eles não receberam a palavra com fé, não acolheram com fé, não creram, não descansaram naquela palavra. E por isso, eles são aqui usados como exemplo de desobediência. Desobediência é não acolher a palavra com fé, é não acolher a palavra do Evangelho com fé. Então a primeira verdade que eu quero tratar com vocês aqui nesse texto, no texto aqui do escritor aos Hebreus, no capítulo 4, é que o nosso esforço é para descansar. Nos esforçar para descansar. E aí você pode olhar e pode achar que isso é um convite à preguiça, ao cruzar de braços, que o escritor aos Hebreus está nos convidando. Se é para descansar, então eu não faço mais nada, eu cruzo meus braços. Não, descansar no sentido de confiar. De confiar que tudo foi feito, o Criador fez e disse, foi bom. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas. E quando Deus completou tudo que ele havia feito, Deus fez e disse, ficou bom. E viu Deus que era bom. O Criador fez e disse que ficou bom. O Redentor, Jesus na cruz, ele fez e disse que está acabado, está consumado. O Criador fez e disse que ficou bom. O Redentor fez e disse que está consumado. O que significa para você quando Jesus na cruz disse tetelestai, está consumado? O que é uma coisa consumada, minha gente? Uma coisa consumada é uma coisa acabada, é uma coisa completa, é uma coisa definitiva, é uma coisa absoluta. Não há remendos, não há acréscimos a ser feito. Está feito. Jesus cumpriu a justiça que Deus exigia. Deus exigia uma justiça que nenhum homem pôde comprar. Ou melhor dizendo, que nenhum homem pôde cumprir a justiça que Deus exigia. Jesus veio, viveu como homem, viveu como nós, cumpriu no nosso lugar toda a justiça que Deus exigia, morreu na cruz e na cruz ele disse, está feito. O Redentor fez e disse que está consumado. Então eu tenho que descansar no que ele fez. Eu tenho que crer no que ele fez. Eu tenho que crer no que Jesus fez. Somente quem crê que na cruz está feito consegue entrar nesse descanso. Quem não crê que a cruz de Cristo foi a obra completa, peremptória, definitiva, absoluta, vai ficar nessa neurose angustiosa, tentando através das suas obras e do seu ativismo agradar a Deus e acrescentar alguma coisa para que possa justificar a sua salvação. Aqueles que creem que de fato
a cruz de Cristo foi absoluta e foi completa, esses descansam no que foi feito. Eu não tenho obras a completar, eu não tenho remendos a fazer na obra da salvação, não há nada que eu possa fazer para melhorar a obra da salvação e nem nada que eu possa fazer que eu venha piorá-la. Jesus fez, consumou, está feito, está completado, e eu apenas acolho isso em fé. Eu apenas acolho isso em fé. Então eu preciso me esforçar para descansar nessa consciência, nessa graça, nessa fé de que em Jesus está tudo feito. Em Jesus está tudo feito. Deus estava em Cristo. Minha gente, o que falta para muita gente é crer na palavra do Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Eu preciso crer nisso, eu preciso crer que entre mim e o Senhor e o Criador se estabeleceu agora uma relação de paz, de pacificação, para que eu ande pacificado. Para que quando eu saia, dê uma topada, não foi porque eu não orei na noite passada e Deus por isso ficou com raiva de mim, não foi porque eu não pude ir no culto na semana passada, porque eu estava trabalhando, porque eu tive que sair com a minha família, porque eu tive que fazer alguma outra coisa, então porque eu não fui, Deus agora ficou chateado e alguma coisa deu errada para mim. Gente, em nome de Jesus, o meu desejo é que essa palavra alcance vocês que estão ouvindo e gere paz, pacificação, gere consciência, para que tu ande em paz. É muita neurose, é muita angústia, é muita cobrança, é muita demanda, é muito faz isso, é muito faz aquilo, é muito você tem que fazer isso, é muito você tem que fazer aquilo. Está feito, em nome de Jesus. O Evangelho é o grito de Deus na cruz para nós, dizendo: está feito. Não há nada que você possa acrescentar àquilo que Jesus já fez, em nome do Senhor. Creia nisso de uma vez por todas. E tudo que você venha fazer, nunca faça achando que você está acrescentando alguma coisa ou que você está fazendo por merecer alguma coisa de Deus. Não, está feito, tetelestai, está consumado. E o nosso desafio é descansar naquilo que está feito. Descansar no que está feito. Descansar em Deus. Descansar em Deus. É diferente da angústia produtiva, que a gente quer ficar o tempo todo de forma angustiosa, produzindo alguma coisa para provar coisas para Deus. Descansar em Deus, minha gente, não é um chamado à preguiça. Não é um chamado à preguiça. É apenas um chamado à confiança. É apenas um chamado de que tudo o que eu faço, não faço para acrescentar nada à obra de salvação, pois já está tudo completo e feito. Há uma diferença em obra de autojustificação e fruto do Espírito. Nós não fomos chamados para apresentar obras. Nós somos chamados para apresentar fruto. João capítulo 15, verso 16, está escrito assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, Jesus dizendo, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quando a gente ganha essa consciência e quando a gente acolhe no coração em fé essa palavra de que está feito em Jesus, a gente faz como Deus. Assim como Deus descansou das suas obras, eu descanso das minhas. Eu descanso desse meu ativismo neurótico e angustioso para tentar agradar a Deus de qualquer maneira. Eu descanso desse ativismo e eu começo a produzir de forma natural fruto do amor de Deus. Eu sou chamado a produzir o fruto do Espírito. Eu não sou chamado a ficar produzindo obras. E o fruto do Espírito, ele acontece de forma natural e espontânea nos movimentos da nossa vida. Quando a gente vive no amor de Deus, o fruto aparece. Amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso são frutos. É isso que Deus espera que a gente produza nas nossas relações. E a gente produz o tempo todo de forma espontânea e natural. Não preciso marcar hora e dia, minha gente, para fazer a obra de Deus. A obra de Deus a gente faz a hora toda, o tempo todo.
na manifestação do fruto do Espírito. Não precisa marcar apenas dia e hora, dia tal, no tal lugar, na hora tal, não. A gente vai dando o fruto do Espírito o tempo todo. É desde a hora que você levanta para ir na padaria comprar o pão, quando você trata cordialmente a pessoa que está te servindo, o balconista, o padeiro, quando você vai no açougue, trata a pessoa com dignidade, com amor, com educação, com cordialidade, o teu colega de trabalho, quando você é gente boa de Deus no teu trabalho, quando você ajuda as pessoas, é um cooperador, facilita caminhos, quando você compartilha o teu pão com alguém que está precisando e o teu braço alcança, quando você cobre aquele que está nu, tudo isso é manifestação do fruto. Isso vai acontecendo na vida daquele que descansou. Então o descanso em Deus não é um convite à preguiça, nem um cruzar de braços. Pelo amor de Deus, pelo contrário, o descanso em Deus faz com que a gente comece a produzir o fruto do Espírito Santo de forma espontânea e natural, na nossa caminhada, no dia a dia, nos nossos movimentos, nas expressões do nosso ser e da nossa vida. Mas isso só acontece quando alguém de fato entrou nesse descanso, descansou mesmo naquilo que está feito. Aí o indivíduo vai produzindo esse fruto sem nem perceber, ele vai produzindo, vai exalando da vida dele sem ele sequer perceber. O fruto do Espírito vai aparecendo. Como diz aqui o verso de número 10 do Hebreus capítulo 4, diz assim, ó: porque aquele que entrou no descanso de Deus, você entrou no descanso de Deus? Você pode dizer que teu coração está pacificado em Deus, que você vive com a tua mente em paz com Deus, que você vive com o teu coração em paz com Deus, que você não fica dia após dia querendo, através das suas obras, agradar a Deus o tempo todo. E quando alguma coisa dá errado, você fica fazendo inferências de que deu errado, foi porque no dia tal, na hora tal, você deixou de fazer alguma coisa que supostamente seria obra para Deus, ou obra de Deus. Você de fato pode dizer que você vive uma vida pacificada? Gente, se a gente acolher essa palavra com fé, tudo muda na nossa vida. Você vai ver que você vai ser uma pessoa mais leve, mais espontânea, mais feliz. Você vai começar a viver de forma natural. Os seus movimentos serão movimentos naturais do amor de Deus, da graça de Deus. Os frutos vão começar a aparecer na sua vida de forma natural, quando a gente acolhe essa palavra com fé, crendo que está feito, crendo que em Deus eu estou perdoado, crendo que em Jesus eu fui justificado, crendo que o sangue de Jesus, ele perdoou todos os meus pecados, e que aquela relação tensa que havia entre Deus e nós, ela foi resolvida na cruz do Calvário, quando Jesus pagou os nossos pecados, e agora nós temos paz com Deus. Quando eu creio mesmo, não como doutrina, não como alguma coisa a ser apenas aprendida pelo intelecto, mas como algo que eu creio no meu coração, tudo muda na vida. Tudo muda na vida. Tua mente vai mudar, os teus pensamentos vão mudar, os teus movimentos vão mudar, tudo vai mudar na sua vida. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais plena, muito mais realizada. Quando a gente entende isso, quando a gente entra nesse descanso, as angústias cessam no nosso coração, as neuroses saem, e o que se instala em nós é uma confiança em Deus. Só consegue descansar quem aprendeu a confiar que em Jesus está feito. Por isso, o texto aqui no capítulo 4, verso 10 diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. Enquanto você não descansar das suas obras, obras de autojustificação, obras que tentam acrescentar aquilo que já foi feito por Jesus, obras que tentam fazer você de alguma forma merecedor. E todas as vezes que a gente tenta fazer com que nós sejamos merecedores de alguma coisa, nós estamos anulando a graça, porque a graça é favor imerecido. Então, quando eu tento me apresentar diante de Deus com alguma coisa que me auto-justifique, que me credencie, que me faça merecedor daquilo ali, eu anulo a graça de Deus em Jesus. Por isso o texto está dizendo que só entrou no descanso, só experimentou esse estado de consciência, de coração, de alma, de espírito, de descanso na fé, aqueles que de fato descansaram das suas próprias obras de justificação. Assim como Deus descansou das suas,
Assim como Deus no 7º dia santificou-se e gratificou e olhou que estava tudo feito, tudo realizado, ele descansou e se gratificou. O Criador fez e disse, ficou bom. O Redentor fez e disse, está consumado, na cruz do Calvário. Por isso, o texto diz que resta um repouso para o povo de Deus. Verso 9. Há um repouso para o povo de Deus. Há um repouso para o povo de Deus. Nós temos como promessa de Deus esse descanso que não é um lugar, mas é uma pessoa. O descanso em Deus não é um lugar, não é uma geografia, não tem endereço, não tem CNPJ. O descanso em Deus é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Nele eu descanso, porque nele tudo foi feito, porque nele tudo foi realizado, e foi realizado de forma perfeita, absoluta e completa. Eu não tenho acréscimos a fazer, eu apenas acolho em fé tudo que foi feito por Jesus, e vivo na fé do Filho de Deus, e vivo debaixo dessa fé, dessa consciência. E essa fé e essa consciência me faz produzir o fruto do amor de Deus, o fruto do Espírito Santo. Os meus movimentos vão produzindo esse fruto: amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, benignidade. As pessoas vão comendo desse fruto, que vai acontecendo e vai sendo exalado da minha vida, da sua vida, da forma mais espontânea possível, da forma mais natural possível. Minha gente, essa é a palavra simples que eu queria deixar com vocês. Ela é simples, mas ela carrega uma profundidade, porque ela pode, nessa noite, se tiver consciências me ouvindo, e se essa palavra estiver sendo recebida e acolhida com fé, isso pode fazer cessar dentro de você um monte de conflito, um monte de neurose, um monte de cobrança, um monte de peso, um monte de culpa. Pode se instalar em você uma paz entre você e o Criador, entre você e Deus, uma pacificação, para que você acorde em paz, durma em paz, viva em paz, e saiba de que os pensamentos do Senhor acerca de você são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O que eu peço e o que eu oro nessa noite é que essa palavra simples do Evangelho, ela alcance corações, ela chegue em corações e que se instale e gere consciência daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Só entra nesse descanso aquele que crê que na cruz está tudo feito. Descansar naquilo que já foi feito por Jesus. Descanso em Deus, paz em Deus. E que saiam todas as neuroses, todas as culpas, todas as demandas, todos os pesos que jogam sobre você, tentando o tempo todo fazer de você uma pessoa que está sempre tentando pagar alguma coisa para Deus, está sempre tentando pagar alguma coisa, sempre tentando fazer alguma coisa, está sempre em débito com Deus. De fato, a gente não tinha como pagar, Jesus pagou por nós. Nós não tínhamos mesmo como pagar, mas Jesus já pagou por nós. Nós não estamos mais em débito com o Senhor, está pago, está feito, está pago. Viva no amor de Deus. Viva produzindo fruto do Espírito. Viva em paz com Deus, pacificado com Deus, sem neurose, sem angústias, sem culpas e sem pesos. Essa é a palavra do Evangelho, que não pode ser contestada nem por homens, nem por anjos, nem por demônios. Porque o que eu digo agora, digo na presença do Senhor e dos seus anjos, e sei que estou dizendo o Evangelho, a palavra de Jesus. Que a palavra do Senhor alcance o seu coração, que a palavra do Senhor alcance a sua vida, e que a palavra do Senhor gere paz sobre você. Em nome de Jesus, receba agora a paz do Senhor. E lembre-se de uma coisa, não se esqueça: o seu trabalho é descansar. Esse é o paradoxo da fé. O seu trabalho é descansar em Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho